A nossa igreja começou com um pequeno grupo de irmãos estudando a Bíblia em casa. Sem uma estrutura eclesiástica, pastoral, nem nada. Apenas o desejo de conhecer as Escrituras e aprender dela. A partir dali, o grupo foi crescendo e então nós chamamos um pastor. E nós então pedimos para aquele pastor, pastor Antônio Neto, organizasse a estrutura de igreja e então preparássemos, plantássemos efetivamente a congregação. Depois do Neto, houve o reconhecimento do meu ministério pastoral. A igreja reconheceu e a igreja então fez uma proposta, né? Você assume como pastor, nosso pastor, e aí então houve essa decisão que foi um reconhecimento da congregação, da mesma forma depois com o pastor Adriano. E assim sempre será. Né? Ninguém se nomeia pastor, os pastores eles são reconhecidos e ordenados por outros pastores. Certo? E da mesma forma ocorre com o diácono. Dentro da igreja local, nós temos esses dois ofícios que constituem a liderança da igreja. Os pastores, que também podem ser chamados de bispos, de presbíteros, depende muito da tradição da igreja, e os diáconos, que auxiliam os pastores nas questões de serviço geral. Né? Então, para poder com que os pastores foquem naquele que é o seu principal chamado, ensino da palavra de Deus, oração, zelo pelas almas dos irmãos que fazem parte dessa igreja. Então, o diácono ele vem para dar um auxílio. Né? Aquilo que não precisa ser necessariamente o pastor a fazer, o diácono vai e faz para que ele possa ser focado naquilo lá. Então, nós já temos aqui aprendido, e é sempre importante, irmãos, nós revisitarmos esse assunto antes de toda vez que nós formos escolher novos homens para a função de diácono, para que a gente refresque a nossa memória e saiba quais são os requisitos bíblicos. É interessante, né? Nós cremos completamente na soberania de Deus. Né? Nós enfatizamos isso na igreja, nós falamos, Deus é soberano sobre tudo e todos. Nós poderíamos muito bem tirar no palitinho. Deixa Deus decidir. Vamos ver quem vai ser. Reúne os homens e tira o palito. Deus vai decidir, Deus é soberano. Mas nós cremos que dentro da soberania de Deus, Deus usa, na grande maioria das vezes, fatores ordinários. Ele usa a sua palavra, ele usa coisas do cotidiano, ele usa a instrução bíblica, e aí então ele move o nosso coração na direção correta. Domingo aqui eu comentei, né, dos dois exageros que pode haver sobre a soberania. Uma é achar que Deus é soberano sobre tudo e nós somos robôs, e outra é achar que porque nós não estamos aqui tirando no palito, nós não confiamos na soberania de Deus. Não, nós cremos que Deus atua de maneiras ordinárias na grande maioria das vezes. Então nós temos visto, aqui estamos chegando no final, né, irmãos? Alguns já devem estar cansados desse tema. Logo nós vamos entrar na doutrina da salvação. Então temos mais hoje e semana que vem ainda do diaconato. Semana que vem encerra a possibilidade de você votar em alguém. Então, se você é membro, você tem direito a um voto. Você pega ali no corredor a cédulazinha, onde você vai preencher o seu nome e o candidato que você está indicando. E aí, na quarta que vem, esses votos são recolhidos para que a gente possa, o Ministério Pastoral, se reunir e aí, então, comunicar à igreja quem são esses próximos irmãos que vão servir como diáconos na nossa igreja. Então, nós vamos continuar nas questões das qualificações. E dentro das qualificações, sempre importante lembrar que, e aí você já deve estar cansado, né? Mas é para cansar mesmo, é para ficar bem gravado. Nós não buscamos, irmãos, pessoas perfeitas. Perfeição não existe dentro de um mundo caído. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas é necessário que você observe as virtudes. As virtudes que são colocadas por Paulo no texto de 1 Timóteo 3 são indispensáveis na vida desses irmãos. Talvez alguma dessas virtudes não apareça de uma maneira plena, ou talvez você ainda não tenha verificado na prática, mas nós veremos que haverá um tempo de experimentação, e nesse tempo você vai poder então confirmar ou não se a sua escolha foi correta ou equivocada. Então nós vamos fazer a leitura desses primeiros versículos aqui de 1 Timóteo 3, para relembrarmos as qualificações que nós já vimos, e aí então nós veremos as últimas qualificações
do texto. Então, em 1 Timóteo 3,8, nós já encontramos aqui um caminho para essa escolha. O texto diz ali, do mesmo modo, por que do mesmo modo? Porque ele começa tratando sobre a escolha de pastores. Então ele diz, olha, da mesma forma que vocês devem proceder com os pastores, procedam assim também com diáconos. Quanto a diáconos, é necessário. Olha a ênfase do texto. Não é opcional, é necessário. Isso tem que estar presente. E o que tem que estar presente? Que sejam respeitáveis. Essa é a primeira qualificação. Isso aqui, irmãos, mais uma vez, é para todo crente. Não é só o diácono que tem que ser. Todos nós, como cristãos, devemos ser respeitáveis, porque nós portamos o nome de Cristo. Nós não queremos envergonhá-lo. Então, todos nós devemos ser. Mas para quem está na liderança, isso é essencial, porque a liderança da igreja local estabelece um modelo para todos os demais. As pessoas chegam na igreja e já visualizam quem são os pastores. Nós vemos que o irmão ali é diácono e já há uma observação de conduta inevitável. Eles são reflexo, modelo, muitas vezes são vidraça, porque eles serão avaliados de uma maneira que talvez o membro comum não seja, porque há uma responsabilidade sobre eles. Então aqui eles devem ser pessoas que a sua postura desperta o respeito. Na postura do irmão, você respeita. Você vê, olha, a conduta desse irmão me faz com que eu respeite esse irmão. Que eu olhe para ele e veja ali um exemplo para minha própria conduta. Olha, se eu quero ser um modelo de crente, eu quero ser como esse meu irmão aí. Então, primeira coisa, respeitável. Depois, de uma só palavra. Nós vimos que isso descende de uma palavra grega, dílogos, que é a ideia de não difamador. É uma pessoa que tem uma só palavra, que não age diferente de um jeito, de um lado e depois do outro e fala. Sabe aquela pessoa que conversa de um jeito com você e com o outro ela fala diferente? Ele não pode ser assim, ele deve ser uma pessoa de uma só palavra, uma pessoa que na sua frente vai expressar as mesmas ideias que longe de você. Essa é a ideia. Você imagina um irmão que age de formas diferentes em determinadas circunstâncias, envolvido em um processo disciplinar dentro da igreja. Então, na frente dos pastores, ele demonstra firmeza, mas quando ele vai lá fazer a exortação do irmão, ele passa a mão na cabeça porque ele não quer se indispor. Então, ele precisa ser alguém de uma só palavra. Ainda no verso 8, continuando ali, o que mais ele diz? Não inclinado a muito vinho. Nós vimos aqui que o exemplo que Paulo dá sobre a sobriedade tem muito mais a ver com domínio próprio. Parece que Paulo ele pega um exemplo bem claro e fácil de ser observado para tratar um fruto do Espírito, que é o dominar a si mesmo. Então, o diácono ele tem que ser alguém que tem domínio próprio. Se esse irmão tem algum problema com algum vício, com bebida, já é um indício de que ele não está apto para isso. Então, ele tem que ser alguém sóbrio, alguém onde você vê na vida dele os frutos do Espírito, em especial o fruto do domínio próprio. Também ele tem que ser alguém contente, depois ele fala que não gananciosos. Então o diácono, ele é aquela pessoa que vai fazer a ponte do irmão em necessidade com o recurso que a igreja possui. Os irmãos sabem, isso é aberto na Assembleia, que há um caixa na igreja. Existem recursos que são doados para a igreja. Muitas vezes esses recursos podem ter que ser usados no apoio de um irmão em necessidade. Quem vai fazer a ponte é o diácono. O diácono ele vai lá saber o que o irmão está passando. Lembrando, a obrigação da igreja são com a membresia. A misericórdia ela pode se estender, mas nós não podemos ter no meio de nós nenhum irmão padecendo necessidade. Por isso, os pastores têm que estar cientes da situação de cada um. Os diáconos, muitas vezes, vão ser aqueles que vão informar aos pastores sobre isso, porque eles vão estar muito mais presentes no meio do corpo do que muitas vezes o próprio pastor.
E aí, então, ele não pode ser alguém que não é contente com a sua própria situação. Por quê? Porque talvez ao fazer a ligação do recurso com o irmão, haja um desvio de rota. Ah, o irmão lá está precisando. Pastor, nós precisamos liberar recurso para uma família em necessidade. Ah, quanto que esses irmãos estão precisando? Olha, eles precisam no mínimo de um salário mínimo para se manterem até o final do mês. Ok, está liberado, vamos fazer essa ajuda a esses irmãos. E aí o diácono vem, mas talvez eles não precisem de um salário inteiro. Eu vou dar só meio. Você imagina o perigo disso? Então tem que ser irmãos contentes com a sua situação, que sabem fazer com sabedoria essa administração e jamais serão tentados em explorar alguém. Tudo isso aqui nós já vimos em mais detalhes, tá, irmãos? Eu estou dando uma pincelada. Depois, seguindo para o verso 9, ele fala ainda, conservando o mistério da fé. Isso diz convicção daquilo que crê. O diácono tem que ter convicção. Apesar do diácono ele ser alguém que vai servir de uma maneira geral na igreja local, que não necessariamente o diácono ele vai ser alguém que vai ensinar, por mais que isso possa ocorrer em algum momento, que o diácono vai ensinar no culto infantil, que talvez o diácono venha dar um estudo bíblico. Enfim, isso pode acontecer, mas não é necessariamente uma obrigação dele. Porém, mesmo que ele não ensine, ele precisa estar convicto daquilo que ele crê. Ele tem que estar convicto da doutrina da sua igreja. Por quê? Porque muitas vezes ele é o irmão que está no meio dos outros. Ele precisa ser capaz de, com clareza, defender o que crê a sua igreja, da qual ele é diácono. Ele tem que ter firmeza na doutrina. Firmeza doutrinária é importante para a saúde do corpo. Onde ocorrem as cisões? Onde ocorrem as rupturas? Igrejas se dividem em duas. Muitas vezes é porque dentro, no meio da igreja, tem pessoas pensando de forma diferentes sobre os mesmos assuntos. E aí eles passam a discordar, passam a ter debates teológicos. Não, mas eu creio isso, não, mas eu creio aquilo. E aí então a cisão. Por isso nós investimos tanto na doutrina básica, fundamental. Nós temos documentos que regem a nossa igreja, confissão de fé, pacto de compromisso. Nós temos a missão da nossa igreja, né? A visão que nós temos para ministério. Tudo isso está documentado, de tal forma que o novo membro chega e ele sabe exatamente o que cremos. O diácono ele tem que ser alguém capaz de fazer a defesa disso. De não só saber que nós, por exemplo, não cremos no batismo de infantes, mas saber o porquê que nós não cremos. Qual a base bíblica? Por que nós discordamos dessa prática? Então, isso é importante. Depois, ainda no verso 9, unido a conservando o mistério da fé, fala aí um acréscimo, com a consciência limpa. Isso aqui fala da vida prática. Ele tem que ser alguém que sabe defender a fé, mas também que vive na prática aquilo que crê. De nada adianta falar com a boca, mas a vida não ser condizente com aquilo que ele defende. Isso é o chamado hipócrita. Fala uma coisa, mas vive outra. Isso não pode ser, não pode acontecer com o diácono, mas também não pode acontecer com nenhum de nós. Né? Nós devemos ser coerentes ao nosso discurso. É aquilo que eu enfatizo muitas vezes. A minha postura, a minha vida prática, ou ela vai validar o meu discurso, ou vai anular. Ou vai dar credibilidade às minhas palavras, ou vai trazer descrédito. As pessoas não vão nem ouvir. Então, isso também é importante dentro das características necessárias ao diácono. Agora nós vamos seguir para o próximo versículo. E aqui nós temos a parte nova do estudo. É o verso 10. No verso 10, ele diz ali: também estes devem ser primeiramente experimentados. E, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então você tem uma série de qualificações que são fundamentais, e agora
aparece mais uma necessidade, que não está diretamente relacionada à qualificação, mas que eles precisam, antes de ser ordenados, passar por um tempo de teste. Primeiramente, experimentados. É isso que Paulo orienta Timóteo. Antes da ordenação, primeiro experimente esses homens no trabalho diaconal, para aí depois, então, confirmá-los. Então, os candidatos ao diaconato, eles precisam ser examinados, posto à prova. Nós temos que ver eles atuando nessa função. E aí, caso passem por esse teste de uma forma irrepreensível, ou seja, serviu aí ao longo do ano como um diácono, nós vimos, nossa, conduta foi excelente. Eu não tenho nada para dizer desse irmão. Aí, então, é que ele deve ser ordenado de forma oficial. Então, nós teremos a nossa escolha, os candidatos são trazidos a público para a igreja. Irmãos, os candidatos que foram votados foram fulano, tal e tal. Eles agora vão para um período de experimentação. Só ao final deste período, se eles se demonstrarem irrepreensíveis, aí então eles se unem à liderança da igreja local como diáconos. Entenderam? Ficou claro? Alguma dúvida até aqui? Opa, não botei o slide. Vai. Passaram. Não só de um curso, porque nesse processo eles vão servir na igreja como diáconos, mas eles também passam por um tempo de discipulado, de treinamento, para que aí eles possam também serem capacitados para a função. Tá? Mas o que a igreja vai ter que reparar neles é eles trabalhando efetivamente no cargo. Então, os irmãos da votação anterior ficaram 2 anos nesse processo. Nós terminamos 1 ano, nós achamos que não foi suficiente e fomos para mais um. E aí, então, se decidiu. Então, foi 2 anos. Não há prazo definido, né? A gente deve... E eu já vou chegar nessa parte de quanto tempo nós devemos demorar nesse processo. Como que seria esse tempo de prova? O texto aqui que nós estamos vendo não nos dá muitas informações. Paulo ele não detalha como deveria ser essa experimentação. Mas eu creio que nós temos princípios aqui mesmo na carta de Paulo a Timóteo, ali no capítulo 5. Vai lá para o capítulo 5, a partir do verso 17, onde ele fala de pastores. Mas aqui há um princípio que eu acho que nós podemos aplicar também aos diáconos. Eu vou ler o texto a partir do verso 17, porque ele vai nos dar o contexto aqui. Mas o foco vai ser lá o 22, o verso 22. Mas para que você entenda do que Paulo está tratando aqui. Olha o que diz o texto. 1 Timóteo 5, a partir do verso 17. Ele está falando aqui sobre pastores. Você deve ver aí na sua Bíblia que tem um subtítulo ali, os presbíteros, os pastores, os bispos. São termos intercambiáveis. Ele está ali falando. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino. Está dizendo, olha, é digno um pastor receber salário. E se ele fizer um trabalho, remunere ele bem. Você vê o esforço? Ajude esse pastor. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, e ele continua falando, o assunto são presbíteros, mas isso aqui se aplica a qualquer pessoa. Quanto aos que vivem em pecado, repreenda-os na presença de todos. Até mesmo pastores são dignos de repreensão. Se você vê um pastor pecando, você deve ir exortá-lo. Não se exclui isso. Repreenda-o, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos sem discriminação,
Nada fazendo com espírito de parcialidade. Ele diz, olha, olhe para os conselhos que eu estou dando e faça, arrisca o que eu estou falando. Não deixe ser levado pelo seu coração. E aqui há uma aplicação clara para nós. Não vote no diácono que você acha mais legalzinho. Não tenha parcialidade. Vote em alguém que realmente tem as características que eu disse que tem que ter. E aí o verso 22. Isso aqui é importante para nós entendermos. Ó. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não tenha pressa nisso. Não tenha pressa. E aqui ele está falando de ordenação. É o momento da ordenação, onde ele é colocado como pastor ou como diácono. Diz, olha, não tenha pressa de ordenar ninguém. Leve o tempo que for necessário, mas faça isso com certeza. Por quê? Porque quando nós temos pressa, nós podemos errar. E se a gente erra, o estrago lá na frente é muito pior. Você imagina você ordena um pastor? Nós precisamos de um pastor, vamos ordenar rápido. Lembra na Assembleia passada, eu coloquei uma meta para o ministério para termos mais um pastor em tempo integral? Lembra quantos membros nós botamos? 70. 70 membros. Sabe quantos membros nós estamos, irmãos? 62. 62. Ou seja, é questão de 1 ano, 2, a meta alcançou. Temos pressa, vamos ordenar alguém. E aí, na pressa, cometemos um erro. Ordenamos um irmão que daqui a pouco não tinha o que era necessário. O que vai acontecer? Um estrago muito grande. Por quê? Porque algumas pessoas vão se apegar àquele irmão e vão se sentir magoadas por aquilo. E assim também é com diáconos. Não há necessidade de nós por necessidade. Não há necessidade de nós por necessidade. Ficou bem redundante, né? Mas enfim, vocês entenderam. Não é porque nós precisamos que nós devemos atropelar as coisas. Vamos fazer aquilo que Deus nos orientou. E vamos confiar que Deus está na condução desse processo. Então, não precisamos ter pressa, nós temos tempo para ponderar, nós podemos aí, nesse período de teste, experimentá-los, analisá-los durante o tempo que eles estiverem prestando ali como candidatos, e isso nos dá tranquilidade, né? Nos dá tranquilidade de que estamos seguindo aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Ok? Alguma dúvida aqui? Então, irmãos, agora nós vamos para aquelas perguntinhas mais diretas que servem aqui para orientar de uma maneira mais clara. Pode falar. Sim. Certo. Tá. Então, depois desse tempo de teste, vamos lá, 1 ano, tá? Assembleia do próximo ano. Os irmãos já foram avaliados e aí então há uma votação. É da mesma forma, de maneira unânime, a igreja tem que reconhecer. Certo? Então, óbvio que isso passa por um processo de avaliação pastoral e que já é conversado com os próprios irmãos que estão servindo sobre o que fizeram bem, o que não pode acontecer, enfim. Mas tendo esses irmãos passado por esse exame, a igreja então concorda ou não com a sua ordenação. Tá? Então tem um filtro pastoral, mas no final é a Assembleia quem reconhece ou não. Não, nós não temos um número, nós temos assim o que seria ideal. Nós cremos que para nossa necessidade seria bom nós termos 2 diáconos para cada pastor. Então hoje a nossa igreja tem 2 pastores, o ideal é que fosse 4. Tá? O Mateus, ele está com pouca coisa, ele diz que não precisa, mais um tá bom. Né? Mas o ideal é que fosse 2 por pastor, é um número que a gente chegou, mas não existe na Bíblia um cálculo ou algo que nos oriente sobre isso. É de acordo com a necessidade. O que nós vemos na nossa igreja hoje é que 4 seria ótimo, seria assim o ideal. Mas não sei nem se nós vamos ter 4 irmãos votados no final do processo, né? Então nós vamos trabalhar com os nomes que a congregação for nos dar. Tá? E a partir desses nomes,
há um filtro pastoral, no sentido de esses irmãos estão aptos para essa função, existem alguns detalhezinhos que têm que ser analisados, e aí então eles são colocados no tempo de experimentação. Ok? Fechou? Então, para as perguntinhas que são norteadoras, tá? Que você pode fazer aí ficar pensando. Aqui vai ter algumas perguntas que lidam sobre essa questão da experimentação e sobre a questão depois da experimentação. A primeira, o provável diácono é uma pessoa madura e um cristão em crescimento? É importante que se diga, irmãos, que não há necessariamente uma ligação entre tempo e maturidade. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas jovens que são mais maduras do que pessoas mais velhas, que amadureceram mais cedo, que têm uma maturidade, inclusive, no entendimento bíblico, no conhecimento bíblico da palavra. Tem certas circunstâncias, tem uma parte da maturidade que só vem com o tempo, que precisa da experiência, que a juventude não dá. Ah, isso é algo que vai vir com o tempo. Mas a maturidade que nós tratamos aqui, bíblica, não necessariamente tem a ver com idade. Então talvez você esteja pensando em votar só em pessoas que sejam casadas e com filhos. Não necessariamente. É possível que haja no nosso meio jovens maduros, que poderiam ser votados para diácono tranquilamente. Tá? Então, é bom e importante fazer esse esclarecimento sobre a questão da maturidade. Mas, de forma geral, o que você deve cuidar? Um novo convertido. O novo convertido, ele não tem tempo suficiente para ter uma maturidade já liderar uma igreja, estar junto com a liderança. Então, você deve olhar para essas pessoas, para os irmãos, e procurar ali indícios de maturidade bíblica e de evolução nessa maturidade. Então, dependendo do momento que o irmão chegou na igreja, talvez você não tenha tido tempo ainda para observar essas coisas. Mas, procure por esses sinais. Esse irmão ele já está na igreja há algum tempo. Eu tenho visto crescimento dele ao longo dos anos. Esse irmão, comparado com o ano anterior, ele evoluiu. Eu vejo ele servindo, eu vejo ele buscando capacitação, eu vejo ele participando das programações da igreja, eu tenho visto nele um crescimento. Às vezes até na maneira como ora, né, no seu compromisso com as questões da igreja. Enfim, é importante ver essa maturidade e esse crescimento, porque esse é um bom fator, e ele é um fator necessário para o serviço diaconal, esse progresso de maturidade espiritual. Próximo. O provável diácono demonstra competência em sua área de serviço? Olha só que interessante isso aqui. Eu creio que essa é uma pergunta valiosa, porque ela nos ajuda no processo. Porque uma maneira bem prática de nós analisarmos alguém que vai ocupar uma posição de serviço que é importante, lembra que eu falei bastante, frisei, o diácono ele é muito importante. Ele não é alguém de segunda categoria. A sua função dele no corpo é essencial. Ele não é menor que os pastores, ele tem função diferente dos pastores, mas eles são de igual importância. Então, quando a gente quer analisar alguém que vai ocupar uma posição maior, é bom observar como esse irmão lida com serviços menores. Aí você pode avaliar como ele serve questões corriqueiras da igreja. Ele se importa de ficar na porta cuidando da porta? Ele se importa em ir buscar uma água para alguém, entregar uma Bíblia para um irmão que está chegando? Ele se importa de arredar as cadeiras, de buscar as mesas no culto de ceia? Ele é alguém que participa dessas questões menores? Primeira parte da pergunta. E a segunda é, talvez você não tenha ainda conseguido observar. Talvez ele não sirva ativamente em um ministério visível. Que a gente tem ministérios que são mais visíveis que os outros. A gente, muitas vezes, nós, adultos, não temos a oportunidade de ver o irmão servindo no culto infantil. Nós não temos essa oportunidade. Só as crianças sabem. E elas contam para nós em casa. Quem tem filho sabe. Né? Quais são os professores preferidos. Mas, às vezes, o serviço ele é um serviço escondido, que nós não conseguimos observar.
Aí uma boa forma de você avaliar é como esse irmão serve na sua própria vocação, no seu trabalho, como pai, como marido, nas vocações que Deus tem dado na vida ordinária dele. Como ele é com a sua esposa, se ele for casado, como ele trata os seus filhos, como ele é no seu trabalho, ele é alguém dedicado, ele demonstra um caráter piedoso, ele é alguém que se coloca para servir a sua própria família. São questões que você pode avaliar aqui. Ele é alguém dedicado no seu dia a dia? Então, é um norte também. Tá? Avalie o seu irmão na sua vida geral. Como ele é? Ele é alguém disposto a ajudar o tempo todo? E aí, se mesmo com esses filtros, irmãos, nós não temos a referência necessária ou a referência que nós gostaríamos. Ah, pastor, eu anotei as perguntas, quebrei a cabeça, mas eu ainda não tenho total certeza. Não se desespere, vai ter o tempo de experimentação. Então, indique aquele irmão que você acha que melhor corresponde a essas expectativas, aquele que melhor demonstra essas virtudes e aguarde o tempo que ele será testado. Aqui ainda há como errar. Não há problema. Podemos indicar ao irmão que no final não deu certo. Isso aconteceu conosco, né, irmãos? Às vezes o irmão não tem simplesmente tempo. Não pode, não consegue ajudar. A sua vida tem uma rotina muito difícil. Né? Talvez ele mesmo vai chegar no momento onde ele vai dizer, pastor, eu não acho que eu não estou apto. Eu ainda preciso crescer em alguns aspectos. Então vai ter esse tempo de prova. Depois, existe alguma coisa que poderá desqualificar o candidato para o serviço que se requer? Essa pergunta, irmãos, já é pensando no depois. Tá? Então, quando terminar esse tempo de teste, nós vamos ter que nos perguntar sobre isso. Durante esse período, aconteceu algo que eu poderia apontar e que desqualificaria esse irmão para esse tipo de serviço? Será que houve alguma coisa? Será que ele revelou alguma deficiência? Será que ele tem tempo para executar esse ministério? Como que ele se saiu nas suas atribuições? Como foi a condução do auxílio aos irmãos? Então isso vai ser avaliado depois. Será que ele conseguiu desempenhar todas as funções que nós esperávamos? Se ele não conseguiu, por qual motivo? E pode ser vários. Talvez a gente chegue no final e perceba, olha, esse irmão ele não tem o que é necessário. E não tem nada de errado, irmãos. Não tem nada de errado com isso. Não é porque o irmão não foi ordenado no final que ele não serve. Ele continua servindo. Todos os irmãos aqui que passaram e que não foram ordenados continuam servindo e são extremamente úteis para nós, para a nossa congregação. A questão é que Deus chama e capacita alguns para funções específicas. E nós temos que reconhecer quem são eles. Na pior das hipóteses, eles vão crescer em maturidade. Eles vão estar gastando tempo com os pastores, vão estar servindo, vão estar glorificando a Deus por meio do seu serviço. Isso só dá crescimento. O que nós nunca podemos ter em mente é que isso aqui é uma disputa por cargos. Por quem aparece mais. Jamais, irmãos. Jamais. Isso aqui é reconhecer as funções que Deus deu a cada um de nós. E muitas vezes nós vamos errar. Nós vamos servir em algo que não é a nossa capacidade. E nós vamos ter que admitir, poxa, eu vejo que não é por ali que Deus está me guiando, é em outra área. Isso faz parte, irmãos. Faz parte do processo de uma igreja saudável. Ainda, último. A congregação apoia o diácono em potencial a assumir o seu ministério? E aqui também é depois do período, tá? É importante, irmãos, que no final deste processo, a igreja apoie fortemente esse irmão. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que nós passamos pelas fases, nós observamos e aí nós votamos nesse irmão para ser ordenado, ele precisa do apoio da igreja.
Ele precisa ser reconhecido por isso e devemos apoiá-lo. Se isso aqui é importante por quê, irmãos? Porque se em algum momento algo sai do nosso controle, o erro não recai sobre uma única pessoa. O Mateus ali fez algo errado, ele vai ser destituído do cargo de diácono. Aí esse erro não é de uma só pessoa. Não é só dele, não é só do pastor, é da igreja toda que foi lá e reconhecemos. Ordena. Você entende como isso é importante? Porque senão cai na acusação. Viu só? O pastor não devia ter botado ele. Viu só? Ele não é capaz. Não, todo mundo reconheceu. Todo mundo votou, todo mundo aceitou, todo mundo apoiou. Então todo mundo errou. E aí o erro não recai apenas sobre um. E aquele um não é massacrado. Mas todos nós juntos reconhecemos. Erramos. Erramos, votamos, fizemos errado, não deu certo. Mas amém. Deus no controle. Dúvidas? Certo, então eu vou para a conclusão. O ofício do diácono não existe como um anexo obsoleto. Mais uma vez a questão da importância. Os diáconos são indispensáveis à igreja. É uma nobre vocação. Certo? Na semana que vem, nós vamos ter o último, e aí vai ficar a parte mais polêmica aqui, digamos assim. Eu não acho que seja polêmica, mas é que normalmente tem mais dúvidas, né? Sobre o ministério de diaconisa, se é possível ou não é, o que a Bíblia diz e qual é o caminho que nós tomamos sobre isso. Então, irmãos, relembrando, você tem até a quarta que vem. Você pode esperar o último estudo aqui e tal, mas é no limite quarta que vem. Está sendo colocados os votos ali no gasofilácio. Aí a Tati vai ter que nos dar esses votos depois. Até se já tiver alguns, já pode ir coletando, né? Ou se não, deixar tudo para a quarta que vem. Aí você coloca ali, e aí na quarta-feira mesmo, no final do estudo, eu vou coletar, e na quinta-feira nós temos reunião com o Ministério Pastoral, juntamente com o Ministério dos Diáconos, para a gente já trazer os nomes para o domingo. Uma dúvida? Algo a acrescentar? Não ficou claro? Quer pedir voto? Não, não pode não, tá? Por favor, não peçam votos. Boca de urna. Vamos fazendo debate, vou dar um tempo a cada um. Tá? Expor o seu plano de governo. Só o que falta, né, irmãos? As promessas, né? Amém? Então vamos orar. Querido Deus, nós cremos, Senhor, no teu controle soberano sobre todas as coisas. Nós cremos que o Senhor é um Deus que guarda e que dirige a sua igreja. Lembrando sempre que a igreja é do Senhor, não é nossa. Mas nós precisamos nos esforçar para compreender o texto bíblico e para andarmos sempre de acordo com ele. Não há decisão menos ou mais importante, todas, quando são direcionadas ao rumo da igreja, são importantes e precisam ser devidamente estudada a tua palavra e pedido em oração a ti, Senhor, a tua direção. Então, mais uma vez eu peço, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento bíblico, que o Senhor esteja com cada um dos membros aqui que vão estar indicando alguém do qual buscaram essas virtudes no seu caráter e na sua conduta. Que o Senhor nos ajude, nos afastando do erro, Deus, e que no final do processo o Senhor seja glorificado. Que jamais haja qualquer exaltação de pessoas, de homens, porque ninguém deve roubar a glória que é só tua. Que o Senhor continue sendo o centro dessa igreja, com a sua palavra sendo exposta, lida, explicada e aplicada nas nossas vidas, com o auxílio dos pastores, dos diáconos e de cada um dos membros. Louvamos ao Senhor, oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Até domingo, então, se Deus quiser. Deus abençoe.